Fique à vontade para deixar a câmera ligada ou desligada, tá? E sempre que quiserem falar alguma coisa também, só tem que me chamar porque eu não vou estar vendo a mãozinha de vocês, talvez, tá? Então, boa tarde, oficialmente, a todos e todas. Então, estamos aqui na aula de números na educação básica, do dia 15 de dezembro de 2020. E o assunto da aula de hoje é a conjunto dos números naturais e as operações, tá? Então, o título da aula é o problema da contagem, números naturais e operações. Eu vou começar aqui a compartilhar com vocês uma tela. Vocês... Ah, bom. Vocês conseguem ver aí a minha tela, gente? Aqui tô. Sim, sim. Sim. É um arquivo de PDF. Vocês estão vendo ele? O problema da contagem, números naturais e operações? Ok. Tá, beleza. Eu tentei compartilhar no modo apresentação, mas não deu muito certo não. Então vai assim mesmo. Deixa eu colocar um pouquinho menor para vocês verem a tela inteira de uma vez. Beleza. Bom, então como eu anunciei lá no Moodle, essa apresentação vai ser toda baseada no livro do Bento de Jesus Caraça, tá? Que é o livro Conceitos Fundamentais da Matemática. E eu achei interessante a gente começar com o prefácio que o autor traz da primeira edição. Eu tenho uma edição do ano de 2003, mas a primeira edição foi publicada em 1951. É uma edição bem antiga. E esse livro é um livro bem antigo, né? Esse livro é um clássico sobre esse assunto, né, da matemática. Vocês podem sempre ouvir as pessoas falarem dele. Inclusive, naquele artigo que a gente discutiu na aula passada, da Ana Rafaela e da Conceição, elas citam esse livro, né? Então, é interessante trazer aqui o prefácio que o autor apresenta na primeira edição, que diz o seguinte: a ciência pode ser encarada sob dois aspectos diferentes. Ou se olha para ela, tal como bem expostas nos livros de ensino, como coisa criada, e o aspecto é o de um todo harmonioso, onde os capítulos se encadeiam em ordem sem contradições. Ou se procura acompanhá-la no seu desenvolvimento progressivo, assistir à maneira como foi sendo elaborada, e o aspecto é totalmente diferente. Descobrem-se hesitações, dúvidas, contradições, que só um longo trabalho de reflexão e apuramento consegue eliminar, para que logo surjam outras hesitações, outras dúvidas, outras contradições. Descobre-se ainda qualquer coisa mais importante e mais interessante. No primeiro aspecto, a ciência parece bastar-se a si própria. A formação dos conceitos e das teorias parece obedecer só a necessidades interiores. No segundo, pelo contrário, vê-se toda a influência que o ambiente da vida social exerce sobre a criação da ciência. A ciência encarada assim aparece-nos como um organismo vivo, impregnado de condição humana, com as suas forças e as suas fraquezas e subordinado às grandes necessidades do homem na sua luta pelo entendimento e pela libertação. Aparece-nos, enfim, como um grande capítulo da vida humana social.
Então, em 1951, o Bento de Jesus Caraça escreveu esse prefácio para anunciar que ele seria essa segunda abordagem que ele daria à matemática no livro Conceitos Fundamentais da Matemática. Tá? Então, é mostrar as origens da matemática sob o ponto de vista da condição humana. Bom, e aí ele começa na questão da contagem, né? Que é uma operação elementar da vida individual e social. Na nossa vida, a gente cotidianamente tem necessidades de realizar contagens, né? Hoje em dia, né? Por exemplo, eu estou por causa da pandemia, do trabalho em casa, só no computador, eu desenvolvi uma dor na região lombar. E aí eu tenho que fazer exercícios, a fisioterapeuta me passou, de vez em quando, tá? Umas 2 a 3 vezes ao dia. E os exercícios são assim, eu tenho que fazer 3 séries de 10 exercícios e em cada um que eu faço, eu tenho que ficar 3 segundos parada. Então, eu realizo simultaneamente 3 contagens, né? Eu repasso um exercício, fico 3 segundos parada, abaixo. Faço outro exercício, 3 segundos parada, abaixo. Aí eu conto até 10, e aí faço um grupo de 10, descanso, e vou fazer mais um grupo e depois o terceiro. E isso, sim, é um exemplo que eu peguei aqui do meu dia a dia, né? Mas imagino que todos vocês tenham que fazer atividades que necessitam de fazer contagens, né? Então, é uma necessidade cotidiana nossa, né? O Bento de Jesus Caraça até fala que o indivíduo isolado socialmente, né, para ele a necessidade de contagem pode ser menor, mas ainda existe. E no nosso caso, né, que já vivemos impregnados de contagens, né, de maneiras que influenciam nossa vida, né, nem o isolamento social diminui essa necessidade nossa, né? E aí ele fala que essa necessidade de contagem aumenta à medida que a vida social fica mais intensa. Por exemplo, quando a gente tem que fazer transações comerciais, lidar com problemas de saúde, de infraestrutura, e então vai aumentando, né? Quando a gente entra em contato com outros seres humanos, essa necessidade fica maior. E aí a gente precisa criar mecanismos e estratégias quaisquer, né, para resolver problemas da vida real. E parte desses mecanismos e estratégias viram parte da matemática, né, vão ser incorporada ao que hoje a gente chama de matemática, mas também incorporada a outras ciências, a outros campos do conhecimento, né. E a criação dos números naturais foi uma dessas criações, né, que aconteceram para atender às necessidades da vida cotidiana. Então, a origem do sistema natural, né, do conjunto natural dos números, está na vida social dos seres humanos. Não foi uma descoberta, né, não é algo que existe no mundo à parte do humano. Eu vi até agora umas perguntas lá, uma pergunta lá no fórum, né, sobre se 0 é natural ou não. O Caraça começa considerando como números naturais os números 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Como eu disse, quem quiser comentar, é só me chamar, tá? Que a gente comenta. Então, ele começa considerando os números naturais, né, a partir do 1. Mas só que ele conta que essa criação demorou por séculos, né, para ser concretizado, digamos assim, né? Então ele fala que o homem primitivo de 20 mil anos ou mais não tinha destes números o conhecimento que nós temos hoje, né? Mas foi lá que começou. Uma pesquisadora brasileira que trabalha com história da matemática, a Tatiane Roque, ela fala que como a gente
como é impossível para o historiador estudar práticas orais muito antigas, né, práticas numéricas orais muito antigas, a história dos números está bastante associada à história da escrita, porque aí a gente começou a ter registros, né? Então, para o historiador começou a ser mais factível essa possibilidade de estudar os números ou estudar a matemática, né? E aí ela fala que isso aconteceu por volta do quarto milênio antes de Cristo na região da Mesopotâmia. O Caraça relata estudos de culturas atuais que viviam isoladas e esses estudos nos ajudam a entender como os povos mais antigos foram criando os números naturais. E ele lembra que né, a contagem e a efetivação da base 10, né, ela vem da contagem dos dedos. E aí nos lembra que a palavra dígitos, em latim, significa dedo. Né? Nós temos os dígitos, né, de 0 a 9, 0, 1, 2, 3, né? o símbolo, né? Que a gente usa, os símbolos que nós usamos para escrever os números. Então, é uma criação totalmente encarnada, né? Totalmente presa ao nosso corpo e à nossa condição social. E à medida que os problemas sociais foram se tornando mais complexos, foram colocadas necessidades diferentes, né, de criação de outros conjuntos numéricos e outros números, né? Ele nem fala em conjuntos, né? Por exemplo, a necessidade de determinar comprimentos e áreas são consequência do regime de propriedade. Né? Na hora que você começa a ter pedaços de terra, né, de ter terrenos, ter lotes, né, você começa a ter necessidade de comparar esses terrenos e aí né, as medidas, as áreas, tal, e aí o conjunto, os números naturais não vão dar conta disso mais. Né? Então, também por uma necessidade humana, social, acontece a criação de outros números, né? Mas por aqui hoje a gente vai ficar só com os números naturais. E o símbolo para o zero, né? Mesmo antes de eu ler a pergunta, eu acho... esqueci quem fez, deixa eu conferir aqui, quem fez a pergunta aqui no fórum, Marco, eu acho. Fui eu, professor. Matheus. Isso, Matheus, Você quer comentar aí, Matheus? Professor, igual eu falei lá, me foi ensinado que o zero era natural no fundamental. A gente associava, quando não queria falar o zero, colocava o asterisco em cima do N. Mas igual minha irmã já viu diferente. Então. E eu só vi só no ensino médio que eles quiseram considerar como inteiro. O professor falava, o inteiro era a reflexão do natural, com o sinal negativo, mais o zero incluído. Uhum. Vocês ficam muito desconfortáveis se a gente não tiver uma resposta única para essa pergunta do Matheus? Gente, eu acho que não, professora. Como o Elon fala, a aplicação do 0 ou do 1 depende do contexto. Estou tentando aqui tirar essa coisa, mas eu não consigo. Bom, você falou do Elon Lages Lima, né? Correto, professora. É ele mesmo. Tá. Bom, então, o que o Caraça, né, o Caraça fala? Ele começa fazendo essa pergunta aí, zero é um número natural ou não? Né? Os povos pré-históricos, né, segundo ele, que criaram, que tiveram essa primeira necessidade, eles não tiveram necessidade de inventar o zero. Né? Então, entendendo números como uma invenção humana, ali naquele momento, eles inventaram um ou dois, né, a partir do 1, né, os números naturais a partir do 1, e essa necessidade de inventar o zero não existiu, tá? Ela é, então, uma invenção dos primeiros séculos da nossa era,
e ela vem muito da consequência da escrita, né? Que o Caraça fala da criação de um símbolo para representar um nada. A Ana Rafaela e a Conceição, no artigo que a gente leu na semana passada, falam do horror ao vazio que existia na cultura europeia. E aí o Caraça, ele adota a seguinte convenção. Ele vai chamar de números naturais, os números 1, 2, 3, né, o que a gente chama de inteiros a partir do 1, e vai chamar de números inteiros, o 0, 1, 2, 3, então o conjunto dos inteiros a partir do 0. Então não é nenhuma das duas opções que o Mateus trouxe aí para a gente, tá? Eu acho bacana a gente ter contato com essas diferentes maneiras de entender, para ir quebrando essa concepção de que a gente deve ter uma resposta única, deve ter um consenso sobre isso. O 0 pode ser natural ou não, dependendo da conveniência da gente, né? Então, assim, para os povos pré-históricos, não tinha necessidade. Então, não tinha 0, então não era número natural. E depois, quando começamos a escrever esses números, passou a ser necessário. Oi, quem quer falar aí? É o seguinte, professor, mas não sei, pode ser que minha interpretação esteja incorreta, né? Mas, para mim, os pré-históricos, eles tinham... Na verdade, eles inventaram. Eu acredito que eles só não utilizavam nomenclatura 0, mas eles não faziam nenhuma associação do tipo, porque alguém não tem um boi ou não tem um porco, então ele... Entendeu? O simples fato dele não ter, isso já é uma representação do 0, não? Mas aqui ele está falando, o Caraça está falando de um símbolo para o 0. Né? Então, não, eles tinham, esses povos deveriam ter a noção de que do nada, mas o símbolo para o 0, o que o Caraça está falando, é que foi consequência da necessidade da escrita. Mas sim, eu não tenho certeza disso, porque eu não sou historiadora, mas a gente pode conferir isso. Oi. Até onde eu lembrava, assim, as primeiras aparições dos números eram associadas a objetos, não é? Sim, então sim, não tinha como associar o 0 a um objeto. Eu acho que ele surgiu depois mesmo. Que o que o Caraça fala é isso, que pela necessidade de contar, né, ele ia fazer aquela correspondência, sei lá, ia contar, né, é muito frequente o exemplo de contar, para registrar um rebanho, por exemplo, né, para conferir se o rebanho, se não tinha fugido nenhum animal, ou se não tinha morrido, ele associava cada animal a uma pedra, né? Aí ele tinha aquele registro ali de alguma forma e poderia conferir depois. Oi, João Vitor. Não, tá, beleza. Porque, para mim, tipo, assim, eu entendo que o fato de, ainda que seja feita a associação, por exemplo, de objetos para fazer uma representação simbólica do que aquilo realmente é, em questão de uma quantidade, mas o 0, para mim, ainda continua entrando ali, entendeu? Da mesma forma. Entendeu? Ainda que isso se associe cada objeto a uma quantidade, quando você não tem nenhum objeto, aquilo ali também representa uma quantidade, entendeu? Mas... Não, pois mas quem está falando isso é o João Vitor, do século XXI, não, com certeza, ou o pré-histórico que estava ali, de alguma forma, querendo controlar, né, ter o seu rebanho. Mas é muito complicado, porque, igual, por exemplo, sei lá, se ele só tinha uma ovelha, aí a ovelha dele sumiu. Então ele sabia que o fato dele não ter mais uma representação naquele momento para aquela ovelha, aquilo ali teria que ser alguma coisa. Não, mas beleza. Não, Luiz, aí ele não tinha nada ali, né? Mas aqui, olha essa citação que eu coloco do Caraça aqui.
é a criação de um símbolo para representar o nada. Então, esse homem pré-histórico, ele tinha ideia do nada, mas ele não tinha um símbolo para representar esse nada. Então, beleza. Eu acho que é isso que o Caraça está falando, né? Que ele tá falando é que inventar um símbolo para o zero. Eu tenho até que conferir se eu não escapei alguma coisa aqui, que eu coloquei aqui, necessidade de inventar o zero, não sei se é o símbolo ou o zero, né? Que essas pessoas não tinham necessidade desse símbolo, né? E que essa necessidade veio da escrita. Agora, gente, essa aula é para a gente desnaturalizar o que a gente está acostumado. Então, é um exercício muito difícil isso aqui para a gente. A gente já nasce nessa cultura totalmente impregnada de números, e aqui a gente está falando de uma história onde os números não existiam, né? Então, é uma desnaturalização que é um exercício complicado para a gente mesmo, né? Então, vamos com calma aí, né? Um comentário, né? É que a existência do zero, eu acho que historicamente dá para a gente fazer um paralelo com número negativo da seguinte forma, porque os números negativos por si só são mais amplamente complicados. Sim. Eles foram mais difíceis de serem aceitos. Mas ainda assim, de certa forma, eles existiam. As primeiras aparições, as que os povos indígenas, hindu, na verdade, eles chamavam de fortuna e dívida. Era o jeito como eles chamavam os números positivos e os números negativos, fortuna e dívida. Eles não chamavam os números negativos de negativos. Mas, então, tecnicamente, não existiam números negativos, mas eles estavam lá através das dívidas. E não chamava os números positivos de positivos. Da mesma forma, apesar do zero estar lá, apesar de se trabalhar com o zero através do nada, o número chamado zero não existia justamente porque não era tratado o zero. Da mesma forma, não existiam os números negativos até determinado ponto da história justamente porque não era tratado como zero, como negativo. Acho que esse é um paralelo que eu costumo fazer. Muito bem, Lucas, obrigada. E tem uma noção muito sutil aí, que é a seguinte: o nada é uma coisa muito diferente de um símbolo para o zero. Falar em dívida, né, igual o exemplo que o Lucas trouxe, é muito diferente de falar de número negativo, né? Porque o nada, uma dívida, é alguma coisa da vida social. O número é alguma coisa que é inventada pelo ser humano para dar conta daquela situação social. E aí, inclusive, o Caraça, ele vai tratar dos números negativos por último. Ele vai falar, né, no livro, ele fala dos números naturais, os números racionais positivos, os números irracionais positivos, e só por último é que ele vai falar dos números negativos, os números relativos, né, no caso. Porque, historicamente, eles são mais complicados, porque eles não surgem de uma necessidade social igual os outros surgiram. E o curioso é que na escola a gente trata os números naturais, depois os inteiros, né, que são os negativos, né, e aí vai criando os conjuntos dessa forma. Então, tem uma inversão histórica aí. Mas, sim, a convenção que o Caraça usa aqui para, né, uma coisa que ele adota é chamar os números naturais de 1, 2, 3, 4, né, a partir do 1 e inteiros a partir do 0. Tá? Lembrando isso, que a necessidade da escrita é que fez com que o símbolo para o zero foi criado.
E aí, como eu disse, gente, eu não sou especialista em história, eu estou contando a história aqui a partir do Caraça, tá? Fica aí a dúvida, tá? Para a gente checar em outras situações. Bom, o princípio no qual, então, se baseia a nossa numeração, ela facilita a escrita e a realização de operações. Vocês podem imaginar como seria efetuar uma multiplicação usando a numeração romana, né? Não é muito prático, né? E essa invenção, né, da nossa numeração, usando apenas 10 algarismos e 10 dígitos, né? E o sistema posicional, né, para escrever os números, né? Isso foi muito eficiente, tanto para escrever quanto para realizar essas operações, né? É tranquilo para todo mundo esse nome, valor posicional, né? Que cada número vai ter um valor diferente dependendo da posição que ele ocupa, cada algarismo vai ter um valor diferente dependendo da posição que ele ocupa no número. Tudo bem? Ok. Gente, esse é o momento para a gente tirar dúvida dessas coisinhas, viu, professores de matemática? Não deixa passar, não. E aí o zero, então, ele tem importância, por exemplo, vai ter importância para indicar a ausência, né? Imagina aqui, para a gente escrever o número 205, né? Eu tenho 5 unidades e 2 centenas, e 0 dezenas, e nenhuma dezena. Se eu não tivesse o símbolo zero, eu escreveria 2 espaço 5, né? E aqui eu estou mostrando, tem um espaço aqui entre o 2 e o 5, para indicar que eu tenho 5 unidades e 2 centenas, e nenhuma dezena. Então, aí na escrita, né, que era, né, feita de forma manual, né, lógico, começou assim, uma pessoa poderia deixar um espaço menor ou maior, e aí confunde essa coisa, né? Então, a criação, a invenção de um símbolo para o zero foi crucial para indicar essa ausência aí, né? Aí ele traz essa ideia da correspondência, né? Que a contagem se realiza fazendo corresponder sucessivamente a cada objeto de uma coleção um número da sucessão natural. Como eu dei o exemplo aqui do rebanho, né? Então, você vai corresponder, né? Fazer corresponder a cada animal. Bárbara, você quer comentar alguma coisa? Bárbara Cristina? Apareceu um aviso aqui da Bárbara, está querendo compartilhar. Então, assim, eles faziam, né, os seres humanos faziam uma correspondência entre cada animal e um outro objeto mais portátil, tipo uma pedra e tal. E daí ele foi inventando maneiras, né, de fazer corresponder para realizar essa contagem, né? Então, a contagem é uma correspondência, é fazer uma correspondência, tá? Então, essa operação aí de fazer correspondência é uma das ideias fundamentais da matemática, em que eu vou associar, eu vou fazer corresponder a objetos de conjuntos diferentes, eu faço corresponder um ao outro. E aí, na sociedade, né, uma prática que foi realizada repetidamente, por uma pessoa, por outra, tal, acaba fazendo o que hoje a gente chama de abstração, que é esse descolamento da ideia do concreto que a originou. Então, eu vou fazer corresponder a cada animal uma pedra, eu vou fazer corresponder a cada pessoa um gravetinho, eu vou fazer corresponder a cada graveto uma pedra. Aí, os seres humanos daquela época, eles vão vendo esse mesmo padrão se repetir em diferentes situações, e aí acontece um descolamento ali da situação real, ou seja, acontece uma abstração. E aí,
atualmente, que é bem essa conversa que a gente teve aqui, como a gente faz corresponder os objetos aos números durante a contagem, né? A gente, na hora que eu estou contando, por exemplo, minha sequência de exercício, eu falo 1, 2, 3, etc. Aí a gente começa a pensar que os números estão nas coisas, que os números estão nos objetos, né? Essa conversa que a gente teve aqui, né? Quando a pessoa, né, o homem, o ser humano primitivo, perdia o único animal que ele tinha, então, ele passou a ter zero. Então, ali, o zero estava ali. Eu lembro que eu coloquei aqui um lembrete para mim para falar do exemplo dos 2 dinossauros no lago. Eu li uma vez num artigo de filosofia da educação matemática. Eu tenho que procurar o artigo. Gente, eu esqueci qual que é, mas depois eu acho. Um exemplo que era assim, 2 pessoas discutindo isso que a gente está conversando aqui hoje, né? Os números já existiam antes do ser humano, né? Antes dos seres humanos. Aí uma pessoa falou assim, olha, imagina lá na época dos dinossauros, não existia seres humanos lá. Aí você tinha um dinossauro no lago, aí chegou, algum tempo depois, chegou um segundo dinossauro no lago. Então, a gente passa a ter 2 dinossauros no lago. E aí, então, a matemática já existia naquela época, né? Porque eu tenho ali 2 dinossauros no lago. Aí o interlocutor, né, a pessoa que estava debatendo com ele, falou assim, não, mas naquela época faltava um ser humano para dizer, ali estão 2 dinossauros no lago. Então, os dinossauros estavam lá no lago, eles não estavam pensando se eles eram 1, 2, olha, chegou o segundo dinossauro. Não. É o ser humano que vai falar 1 dinossauro, 2 dinossauros. Então, quando a gente pensa no cara primitivo que perdeu uma ovelha, ele não vai pensar assim, eu perdi uma ovelha. Ele perdeu o animal lá dele, né? O animal morreu. Agora, quem vai dar o nome para aquilo ali de um animal somos nós, né? Bom, começou a ser criado naquela época, né? Ou seja, os números não estão nas coisas, os números estão no olhar de quem olha para as coisas. Então, quando eu falo em um objeto, em um copo ou 2 livros, o fato de eu dizer 1, 2, etc., sou eu, ser humano, que estou falando. O outro ser não vai necessariamente, não vai falar isso, porque números são invenções humanas, é uma invenção humana. Bom, um outro princípio aí que o Caraça destaca para a gente, tem o princípio, essa ideia da correspondência, né, de associar uma coisa, dados 2 conjuntos, eu vou associar os elementos de um aos elementos de outro, e quem está falando em conjunto, elemento, etc., sou eu, Jussara, né, porque a gente já está impregnado dessa linguagem. E o outro princípio que ele fala é da extensão, que é a nossa tendência a generalizar e estender todas as aquisições do nosso pensamento, seja qual for o caminho pelo qual essas aquisições se obtêm. Então, a gente quer procurar o maior rendimento possível dessas generalizações pela exploração metódica de todas as suas consequências. A gente quer expandir. Então, é aquela ideia lá, eu faço a correspondência para um conjunto, faço a correspondência para outro, faço para um terceiro, aí a gente estende, olha, essa coisa que eu estou fazendo em cada uma dessas situações aqui são muito parecidas. Então, eu faço uma extensão. Tá? Então, esse é um outro princípio, é uma outra faculdade humana, né, que é o princípio da extensão. E aí, então, vem esse primeiro contato com a noção de infinito. Se a gente, então, considera a noção do que o Caraça está chamando de números inteiros, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal, o que querem dizer esses 3 pontos no final da sequência, nessa reticência aí? Onde acaba a sucessão dos números inteiros? Qual é o maior número inteiro?
Nessa sucessão aí, eu passo de um número para o seguinte, juntando uma unidade. Por meio dessa operação mental, juntar uma unidade, eu passo do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4 e vou tão longe eu quiser. Tão longe que eu quiser. Então, não vai existir o maior número inteiro, essa sucessão não acaba. Então, tem aí até o princípio da demonstração por indução, né? Eu dou um passo, eu dou o segundo passo e eu aprendo como passar de um para o seguinte. Então, isso me garante que eu sempre consigo dar o passo seguinte. Né? Então, é dessa forma, né, nessa extensão, que o ser humano começa a ter esse primeiro contato, essa noção com o infinito. Então, da realidade prática, o ser humano tira a ideia dos primeiros números e da operação elementar de passagem de um ao seguinte. Então, agora ele vai tirar todas as consequências dessa ideia e dessa operação. O meu pensamento não vê barreira para a aplicação da operação elementar. Eu tenho a garantia aí que eu consigo realizar essa operação indefinidamente. Aí, então, é o primeiro contato com o infinito ou com um infinito, né? Que a gente depois vai ver que existem diferentes infinitos. Esse aqui, no caso, é o nosso primeiro, nos seres humanos, é o primeiro contato com a noção de infinito. Bom, tudo bem até aqui? Ok. Aí, então, criado, né, esses números, os números inteiros, né, vem as operações, as maneiras da gente combinar esses números, né. O Caraça classifica as operações em 3 graus aí, primeiro, segundo, terceiro grau, e em operações diretas e inversas. As operações diretas são a adição, multiplicação e potenciação, e as operações inversas são a subtração, que é a inversa da adição, a divisão, que é a inversa da multiplicação, e 2 inversas para a potência, que são a radiciação e a logaritmação. Vamos ver como é que é cada uma delas aí. A operação da adição, ela já estava presente lá no princípio da extensão, né? Naquela operação, né, que é a operação elementar, e mais um passo, né? Dado um número, eu vou para o seguinte, somando 1, né? Ali já tem o princípio da operação adição. Então, essa ideia, né? A ideia da operação adição, ela já era própria do número natural. Né? Eu vou passar de um para o seguinte, né? De um para o seguinte. Então, aí vem a definição de soma entre 2 números quaisquer, A e B. Lógico que agora é a gente usando a nomenclatura atual para falar sobre essa operação da forma como ela foi inventada, né, na antiguidade. Então, para somar a um número A dado um outro número B, eu vou efetuar a partir de A, B passagens sucessivas pela operação elementar. Né, que eu sei fazer a operação elementar, de somar 1. Né, então, e aqui eu estou falando só dos números inteiros. Eu pego o número inteiro A e quero somar, ou adicionar o número inteiro B a ele. Eu vou fazer essa operação elementar, né, de passar de um para o seguinte, B vezes. Então, eu estou assim adicionando A e B. O símbolo, né, o que a gente conhece, A mais B, ele até fala os nomes, né, para os elementos aí, né, os dados da adição. O A é chamado adicionando, o B é adicionador, mas a gente chama A e B de parcelas, né? Atualmente, a gente, né, eu, por exemplo, eu não tenho muita necessidade desses nomes, adicionando e adicionador, né? A gente chama de parcelas, mesmo porque a gente sabe que a adição é uma operação comutativa. Então, se eu somar A com B ou somar B com A, o resultado é o mesmo.
Então, a gente não faz muita diferença aí a gente dar nomes específicos de acordo com a posição do número na operação. O Caraça faz toda uma apresentação das propriedades, né, de cada operação, mas eu achei que é uma coisa bem que vocês vão ver lá em Fundamentos de Análise, e eu acho que é melhor deixar esse tratamento mais técnico para lá. Aqui eu vou chamar mais atenção para a questão humana, tá? De como que os seres humanos, a partir das suas necessidades sociais, né, de vida e sociedade, foram criando, né, tanto os números quanto as operações, né, que se realiza com eles, né? Então, por exemplo, se duas famílias resolvem somar é um número matemático, mas assim, juntar os rebanhos respectivos, né? Então, uma família tem uma quantidade A de ovelhas, a outra família tem uma quantidade B de ovelhas. Aí eles vão passar a viver em comunidade para poder, vão colocar aquelas ovelhas ali no mesmo cercado. E aí eles tiveram a necessidade de fazer essa operação adição. Bom, a operação multiplicação, ela já é uma operação de segundo grau, né, que ela é uma soma de parcelas iguais. Então, se eu for fazer a operação A vezes B, né, tem o símbolo aí AXB ou A ponto B, eu vou somar, fazer uma soma de B parcelas do número A. Vou fazer A mais A mais A, B vezes. Aí, no caso em que B é igual a 1, a gente assume, por definição, que A vezes 1 é igual a A, porque ali como eu não tenho uma soma envolvida, porque a definição fala de uma soma de parcelas iguais, mas se o B for igual a 1, eu não tenho soma, porque eu só tenho uma parcela, né? Então, a gente convenciona, a gente define que o resultado de A vezes 1 é igual a A. E aí eles dão nomes também, né? A parcela que se repete chama multiplicando, a parcela B, o B, né, que é o número de vezes que a parcela A vai aparecer, né? Chama multiplicador, mas a gente chama da mesma forma conjuntamente A e B como fatores. Lembrando, e o produto, né, A vezes B, o resultado, quer dizer, a gente chama de produto. No caso de A mais B, né, o resultado a gente chama de soma. Esse produto aqui, bom, e a gente sabe também, né, que a operação multiplicação é comutativa. Tanto faz eu fazer uma soma com B parcelas iguais a A, quanto uma soma de A parcelas iguais a B. Lembrando aqui que A e B são números inteiros. Então, a operação multiplicação é uma operação comutativa. E a terceira operação, então, é a potenciação. O símbolo para ela é A expoente N. Aí aqui preciso aqui, né, da visualização de vocês, para o A é colocado aqui na base e o N um pouco acima, né? Ao lado dele, mas acima. Ela se define como um produto de fatores iguais. Então, na hora que a potência, né, A elevado a N, eu vou fazer uma multiplicação de A por ele mesmo com N fatores. Então, é A vezes A vezes A, N vezes. No caso em que N igual a 1, eu não tenho um produto, porque eu vou repetir o A uma vez só. E aí a gente convenciona que A elevado a 1 vai ser igual a A. E aí, o fator, agora sim, a gente usa bastante essa nomenclatura aqui. O fator que se repete a gente chama de base, e o número de vezes que esse A figura como fator a gente chama de expoente. E o resultado de A elevado a N a gente chama de potência. Tudo bem?
Beleza. E, detalhe, essa operação aqui não é comutativa, né? Como a adição, e a adição é comutativa, a multiplicação é comutativa, mas a potenciação não é comutativa. A elevado a n nem sempre é igual a n elevado a a. Lucas, quer falar? Oi, eu acho que eu desmutei sem querer, foi mal. Sem problema. Deixa eu ter um comentário aqui, eu não tinha visto. Conversas paralelas aqui, beleza. Ah, o Anderson tá falando aqui que o Caraça tem uma passagem bacana, onde ele diz: onde não há necessidade, não há criação. Bacana mesmo, né? Tudo em cima da criação humana aí, né? Bom, as operações inversas aí, né? Então, é colocado um problema para cada uma dessas operações anteriores, né? Da adição, multiplicação e da potenciação. Dado o resultado da operação e um dos dados, determinar o outro dado. Tá? É essa operação aí esse problema que vai levar às operações inversas, né? Por exemplo, no caso da adição. Dada a soma, ou seja, o resultado da adição, e uma das parcelas, determinar a outra parcela. Esse é o problema. Então, o Caraça fala que deveria haver duas operações inversas, conforme se pedisse ou adicionando ou o adicionador. Mas, né, porque assim, eu tenho A mais B é igual o resultado, lá, a soma. Né? Se eu conhecesse o resultado e o primeiro deles, deveria exigir uma inversa para encontrar o B. Se eu tivesse o resultado e o segundo deles, deveria existir uma outra inversa para eu obter o A. Né? Mas como a adição é uma operação comutativa, os papéis das duas parcelas podem trocar-se. E aí as duas inversas se fundem em uma só, que é a subtração. Então, pelo fato da adição ser uma operação comutativa, eu não preciso criar uma inversa para cada parcela da operação. Eu invento uma só, que se chama subtração, e o símbolo para ela é esse tracinho aqui, o menos, né? A menos B. É muito difícil para a gente, é uma coisa tão que faz parte da nossa vida que, assim, intuitivamente a gente já fala A menos B, mas esquece de lembrar, né? Bom, esquece de que esse símbolo menos, né, foi uma coisa bem mais próxima da nossa época. Né? Eu nem sei como é que eu faria para falar isso tudo para você sem usar a nossa simbologia. Mas vamos tentar aí, pensar na ideia, né, ao invés dos símbolos. Então, a definição aí da subtração é a seguinte: ela é a operação pela qual se determina um número x que, somado com um b conhecido, resulta em A. Então, simbolicamente, né, a minha incógnita aqui, né, usando a nomenclatura de equações, ao invés de eu querer saber qual que é o resultado da adição, eu conheço o resultado e conheço uma das parcelas. Conheço o resultado A, conheço uma das parcelas que é B e quero saber qual é a outra parcela. Então, para isso a gente inventou a subtração, né? E o X aí, né? Esse número que eu não conheço é o A menos B. Aqui, como a gente está trabalhando no conjunto dos números inteiros como definido pelo Caraça, né, 0, 1, 2, 3, etc., para que essa operação seja possível nesse grupo aí de números, é necessário que o A seja maior ou igual a B. Tá? Então, a gente está falando, o nosso mundo aqui é o conjunto dos números, o que a gente hoje chama de inteiros
não negativos, 0, 1, 2, 3, etc. Tá? Bom, a operação inversa da multiplicação, ela é definida assim, né? Dado o produto e um dos fatores, eu quero determinar o outro fator, que resultou naquele produto ali, naquele resultado. E aí, da mesma forma, como a multiplicação satisfaz a propriedade comutativa, a gente precisa só de uma inversa, e a gente chama ela de divisão. O símbolo para ela é A dois pontos B, né, A dois pontinhos B, ou A sobre B. Depois a gente, aqui por enquanto, o A e o B são números inteiros, né? Então, a gente depois vai ter uma discussão lá nos números racionais sobre esse símbolo aqui. A barra e B embaixo da barra, tá? Uma barra embaixo do A e o B embaixo da barra. Esse símbolo aqui, depois a gente vai ampliar o significado dele usando no conjunto dos números racionais. Por enquanto, ele está simbolizando aqui a divisão entre dois números inteiros. Tá? Então, a definição aqui é que a divisão é a operação pela qual se determina o número x que, multiplicado por b, resulta em A. Então, eu conheço o resultado de uma multiplicação, que é A, e conheço um dos fatores, que é B. Eu quero saber quem é o outro fator, x. E esse outro fator é obtido pela operação divisão, né? Que ele vai ser A, dois pontos B, ou A barra B. Essa definição aí exige que o B seja diferente de zero. Porque se o B for igual a zero, na hora que eu faço... se o x... Isso, B é diferente de zero. Porque se o B for igual a zero, na hora que eu fizer x vezes zero, vai dar sempre zero, independentemente do valor de x. E aí eu não vou ter a condição da definição satisfeita. Tá? Então, esse aqui é um impedimento que a gente tem para a operação de divisão. E aqui, no caso dos números inteiros, né, para que a operação de divisão seja possível, eu tenho que ter o número A múltiplo do número B. Porque, caso contrário, não existiria um número x que satisfizesse x vezes b igual a A. O A tem que ser um número múltiplo do B. Então, aqui, novamente, essa aqui é uma necessidade, né, do A ser o múltiplo de B, é uma necessidade do nosso mundo momentâneo aqui, tá? Nosso mundo é o conjunto dos números inteiros a partir de zero. Então, para eu conseguir realizar a operação da divisão, o A deve ser um múltiplo de B. No caso a exigência que o B do B ser diferente de zero é uma exigência, é uma condição que a gente vai carregar para qualquer grupo, quaisquer números, tá? Porque por causa dessa situação aqui, se o B fosse zero, B vezes x seria igual a zero. Bom, aí aqui, né, dá um exemplo, né? 7 dividido por 3 é uma operação impossível no conjunto dos números inteiros, porque não existe um número inteiro cujo produto por 3 resulte em 7. Aí, nesse caso, existe um outro número, que a gente chama de resto. Esse resto é menor do que o B, tal que eu consigo escrever o A igual a B vezes x mais R. No caso do exemplo aqui, o 7 é igual a 2 vezes 3 mais 1. Então, eu decomponho aqui o número 7 como um múltiplo de 3 mais o que falta aí, né, para eu chegar em 7, que é o resto. Bom, agora a potenciação. A operação inversa aqui da potenciação, né, vai ser obtida assim. Dada a potência, ou seja, o resultado, né, e um dos dados, eu tenho que determinar o outro dado. Aqui, como a potenciação não é uma operação comutativa, né, então, tem um exemplo aqui, 5 ao quadrado é 25, e 2 elevado à quinta potência é 32,
Aí eu tenho que inventar uma inversa para cada dado que está faltando. Tá? Então, se eu tiver a potência e o expoente, eu tiver que determinar a base, né? Se o que eu não conheço é a base, a operação inversa é a radiciação. Mas se eu tiver a potência e a base, tiver que determinar o expoente, a operação inversa que eu vou realizar é a logaritmação. Tá? Então, aqui, como a potenciação não é uma operação comutativa, ela não satisfaz a propriedade comutativa, eu preciso inventar uma operação inversa para cada dado que for o elemento desconhecido aí. Certo? Tudo bem? Ok. Tudo tranquilo. Bom, então, a operação da radiciação, né, a gente tem esse símbolo aí, que a gente lê raiz de índice n de A, e a definição é essa, a operação pela qual, dado um número A e um número n, eu vou determinar um novo número, que eu chamo de raiz índice n de A, né, que satisfaça isso aí. A vai ser igual a x elevado a n. Então, eu vou procurar aqui a base. Então, o meu número desconhecido é a base x. Então, eu sei que A é igual a x elevado a n, eu conheço o resultado, a potência A, e eu conheço o expoente n. Aí eu vou obter a base x fazendo a operação inversa radiciação. E aí essa operação só é possível, então, como eu estou no mundo dos inteiros, né, só é possível quando eu for uma potência de expoente n, de outro número. Por exemplo, eu consigo realizar a raiz índice 2 de 4, mas eu não consigo realizar a raiz índice 2 de 5. Né? Raiz quadrada de 4 eu consigo e raiz quadrada de 5 eu não consigo. Aí, se a gente for observar as potências, né, os números que são potências de 2, 1, 4, 9, 16, os números que são potências de 3, 1, 8, 27, 64, as potências de 4 e por aí vai, a gente pode perceber que é mais fácil eu não conseguir realizar a operação de radiciação nesse nosso mundo agora dos números inteiros, né? Que é uma limitação parecida no caso da divisão e no caso da subtração, só que cada vez fica mais difícil a gente realizar a operação. E a operação logaritmação, né, que é a inversa, que é a outra inversa da potência, o símbolo é log, com o B um pouquinho menor e abaixo aqui ao lado do G, log de A. E é log de A na base B. Aí a gente lê logaritmo de A na base B. Então, é uma operação pela qual, dado um número A e um número B maior do que 1, a gente determina um outro número, um novo número, que é o logaritmo de A na base B, que satisfaz isso aí, né? O x é tal que B elevado a x é igual a A. Então, eu conheço o resultado da potência, que é A, e eu conheço a base da potência, B. E não conheço o expoente x. A operação que me leva a determinar o expoente é a logaritmação, que é uma das operações inversas da potência. Então, ela só é possível quando A for uma potência de base B. Então, né, eu escrevo A como B elevado a um certo número, aí eu vou comparar, então, se, por exemplo, A é igual a B elevado a 7, então x é igual a 7, né? Aqui, por exemplo, o logaritmo de 49 na base 7. Como 49 pode ser escrito como uma potência de base 7, né, que é a base aqui do logaritmo, então eu consigo realizar a operação logaritmo de 49 na base 7, porque o 49 é uma potência de 7, uma potência aqui da base. Mas eu não consigo realizar logaritmo de 20 na base 3, pois não existe um número natural tal que 3 elevado a n seja igual a 20. Então, o caso mais geral aqui, no caso da logaritmação dos números inteiros, né, é o da impossibilidade também, tá?
Então, a gente está aqui trabalhando as operações inversas e operações numa abordagem mais abstrata, mais contemporânea nossa, mas a gente está pensando na maneira como as pessoas que primeiro tiveram que realizar essas operações, quais recursos que elas tinham, né? Elas não tinham a definição de logaritmo no domínio real, subconjunto real, para poder realizar essa operação para um conjunto maior de números, né? Bom, aí aqui a gente volta para o zero, né, como um dado operatório, ou seja, como um dos números que a gente vai usar na operação. Dentre as operações lá, né, por exemplo, tem uma propriedade que vai falar o que é somar A mais zero, qual que é o resultado de zero, né? Não dá passo nenhum, então eu fico no mesmo lugar, eu fico no A, por aí vai. Então a gente sempre vai ter que responder o caso particular, né? Como operar com o zero. E o zero pode provocar perturbações das operações, né? Por exemplo, lá no caso da divisão, é impossível realizar a operação A dividido por zero, como a gente viu lá. Mas em outros casos, a definição que a gente tem por enquanto não abrange o caso de um dos dados ser zero. Por exemplo, o que significa A vezes zero? Ou seja, o que significa uma soma de zero parcelas, cada uma igual a A? Né? Lembrando lá como é que a gente definiu uma multiplicação. Mais para trás. Né? A gente definiu como A vezes B. Então, são B parcelas de valor A. Se eu tiver B igual a zero, o que significa fazer zero parcelas de valor igual a A? Né? Então, aqui fica meio óbvio o que a gente vai fazer, tá? Que é usar a operação, o fato da operação multiplicação ser comutativa. E aqui também o outro problema é a potência A elevado a zero. O que significa um produto de zero fatores, cada um deles igual a A? Então, é um problema parecido, né, para A vezes zero e A elevado a zero. E aqui, então, a gente vai usar o princípio da extensão, que nos leva a procurar uma definição mais ampla, né, que inclua o zero como um dado, como um dos elementos aí na operação, mas a gente vai também usar um outro princípio, né, da matemática. Então, a gente já tem a ideia de correspondência, o princípio da extensão, e aqui uma outra ideia que está pequenininha aqui, desculpa o tamanho da letra, gente, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Que é o princípio da economia. Então, como o que a gente tem até agora, a gente não consegue operar usando as regras que a gente tem, usando o zero, a gente poderia, eu quero estender, quero incluir o zero nessas operações. A gente, em princípio, poderia inventar qualquer resultado para as novas definições. Mas esse princípio da economia nos diz que é conveniente que as novas definições saiam o menos possível dos moldes das antigas, para que a introdução dessas novas definições no cálculo se faça com o menor dispêndio possível de energia mental na definição e nas consequências. Então, a gente não quer perturbar no que já foi estabelecido anteriormente, tá? Então, o princípio geral da economia do pensamento é isso aí. Quaisquer atos dos seres humanos, sejam eles elementares, né, encontrar um caminho ou encontrar uma solução para um problema, etc., ou em construções mais elaboradas, a gente sempre prefere o caminho mais simples e o caminho mais curto. Tá? Então, esse é o princípio da economia, que é algo que nós, seres humanos, usamos intuitivamente no nosso dia a dia. Então, é conveniente, no caso dessas novas definições, que elas sejam inventadas de um modo que as propriedades que já existiam não sejam aplicadas a ela. Então, a gente não quer
Fala assim, olha, então com números diferentes de zero a gente tem essas propriedades. Agora, se for zero, a propriedade é outra. Então, a gente não quer esse tipo de inconveniente. A gente vai inventar resultados incluindo zero, mas mantendo o que já existia antes. Então, para definir A vezes zero, a gente considera que a multiplicação é comutativa. E aí, eu vou fazer A vezes zero ser igual a zero vezes A. E eu sei que zero vezes A é uma soma de A parcelas, todas elas iguais a zero. Eu vou somar zero mais zero mais zero em A parcelas. E o resultado vai ser zero. Então, eu vou definir, eu vou inventar que A vezes zero é igual a zero. Para eu continuar com a validade da propriedade comutativa da multiplicação. No caso da potência A elevado a zero, eu vou considerar essa propriedade aqui da potenciação. A elevado a m vezes A elevado a n é igual a A elevado a m mais n. Porque essa aqui essa propriedade é bem palpável, né? Se eu faço um produto de A por ele mesmo com m fatores e multiplico esse resultado por um produto de A por ele mesmo com n fatores, no final eu vou ter um produto com todos os fatores iguais a A e o total vão ser m mais n. Então, essa propriedade aqui eu quero que se mantenha na hora que eu inventar o que é A elevado a zero. Aí, a gente quer que ela satisfaça essa propriedade pelo princípio da economia. Então, A vezes zero, A elevado a zero vezes A elevado a n, eu quero que ela seja igual a A elevado a zero mais n. Eu quero que essa propriedade se mantenha. Só que 0 mais n é igual a n. A gente sabe lá da adição que 0 mais n é igual a n. Então, eu quero que A vezes 0 vezes A elevado a n seja igual a A elevado a n. Então, pela propriedade lá do elemento neutro da multiplicação, eu quero que A elevado a 0 seja igual a 1. Então, eu vou inventar, eu vou definir que A elevado a 0 é igual a 1. Isso aqui é uma criação abstrata humana. Isso aqui não é nascido de uma necessidade cotidiana. Ela vem dessa extensão da operação potenciação, para que ela mantenha o que já estava válido pelas propriedades que eu já sabia para o caso diferente de zero. Tá certo? Então, olha só, na hora que eu faço 3 elevado a 7, isso pode vir de uma necessidade humana. Mas na hora que eu faço 3 elevado a 0, isso vem de uma necessidade disso que a gente está construindo aqui, que se chama matemática. Tá clara essa diferença, gente? Isso aqui é uma passagem bem sutil, tá? Estou entendendo que tá bem aí para vocês, né? Tá claro. Bom, então aqui as referências que eu usei aqui na apresentação, majoritariamente do livro do Caraça, né, Conceitos Fundamentais da Matemática, estou aqui na quinta edição, o artigo que a gente discutiu na aula passada, né, aqui eu só usei aquela coisa do horror ao zero, né, que existia, horror a representar o vazio, né, que existia na comunidade europeia, né, naquela civilização ali naquela época, e o livro de História da Matemática da Tatiana Rock, uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas, que é uma professora lá, a Tatiana é uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vale a pena essa versão dela da História da Matemática. Bom, era isso, pessoal. E aí? Jussara. Oi. Uma curiosidade, assim, eu deixei passar, mas aí depois que eu lembrei, eu estava vendo um vídeo e aí o professor estava falando assim,
para mostrar que as coisas como não são simples e parecem, mas assim, se você pegar uma criancinha muito nova, não sei que idade, mas bem nova, se for fazer pede para ela fazer uma contagem ali de alguns objetos. Ela faz essa contagem. Aí depois você volta com esses objetos, você deixa a criança ver que os objetos são os mesmos. Embaralha eles, só modifica. Aí pede para a criança, quantos são esses objetos? Aí ela vai ficar em dúvida, porque você embaralhou, aí vai querer contar de novo. E uma outra coisa que eu estava pensando também... Então, Pedro, deixa eu só aproveitar seu exemplo. Eu já vi crianças que associam o número ao objeto, né? Essa coisa que você falou da ordem, né? Na hora que eu troco a ordem, tá? Eu conto lá 1, 2, 3. Na hora que eu troco a posição dos dois últimos, aí ela pode contar 1, 3, 2. Porque quem estava na posição 3 foi na posição 2 e vice-versa. Então, pode existir essa tendência de colar o número ao objeto, né? Eu não tenho abstração, né? Eu tenho um rótulo escrito para cada um dos objetos. Vocês percebem a diferença disso aí? Ô, Jussara, e nesse exemplo que você está dando também é interessante que, assim, e nisso a criança ela já teve acesso à ideia de número, né? Ela já sabe isso. Porque, por exemplo, você também, para mostrar, assim, só para dar um exemplo de que até certo momento, talvez realmente os números não eram necessários, você realmente não pensava sobre eles, assim, número. Por exemplo, se você quisesse saber se aqui tem mais ou se ali tem menos, se você trabalhava com quantidades pequenas, e se você pensar que antigamente, né, há milhares de anos atrás, a população era muito menor, era nômades e tudo mais, então, assim, você tinha umas 5 ovelhinhas, às vezes você sabia o nome delas todas, sei lá, vamos dizer assim, sei lá, o porquinho, né, sei lá, aquele é o baby, aquele é o outro, entendeu? Então, o baby sumiu. Então, você não precisa de contar, agora eu tenho 4. Não, eram quantidades muito pequenas. E mesmo comparativamente, assim, a criança, às vezes, antes de ter a noção de número e tal, ela pode fazer uma comparação termo a termo. Você está trabalhando com bolinha de gude ali, qual tem mais aqui? Então, você pega, tem um grupo de bolinha de gude, outro grupo de bolinha de gude, aí você compara uma a uma e você vai ver que um sobrou, então esse tem mais. Então, assim, coisas que parecem óbvias não são. Sim, e a gente, professor de matemática, tem que ter muito cuidado com isso, porque isso é muito óbvio para a gente. Para mim, né, eu aqui preparando essa aula e falando para vocês, é um exercício difícil, né, da gente se imaginar como os seres humanos que não tinham esses recursos. A gente já nasce num mundo matematizado. Então, a gente não sabe o que é não existir a matemática, tanto que a gente acha que ela já existia, né, antes da humanidade. Mas não, isso é uma criação nossa. Desculpa, Pedro, eu te cortei. Vai lá. Não, só para complementar, eu não sei se você falou isso no início, eu entrei e já estava começando. Você vai compartilhar com a gente? A apresentação. Os slides, sim. Vou colocar lá no mudo. Valeu, obrigado. Oi, Lucas. Só um comentário também, é que essa apresentação aí toda, ela conversou bastante sobre história, sabe? Eu acho que a gente, como professor de matemática, tem essa discussão, né, da história na educação matemática, né? Sim. Qual que é o papel da história, o que a gente faz. E muitas vezes a gente confunde a história da matemática com o processo de aprendizagem do aluno. Tem muita gente que acredita que o que a criança vai aprendendo ao longo de sua vida segue os mesmos passo a passo do que o homem inventou na matemática. E não é. E muitas vezes acaba acontecendo de a gente confundir o curso da história da matemática por causa disso, por causa do currículo da escola. A gente, por exemplo, o que o Caraça fez aí de definir por último os números negativos.
Porque os números negativos surgiram antes de outros números também. Mas na escola a gente aprende que os números... a gente aprende os números naturais, depois aprende os inteiros, e a gente pode acabar caindo no erro de achar que os negativos, né, veio imediatamente após os naturais. A gente não pode acabar não achando que surgiu antes as frações, achar que a gente acaba misturando o jogo todo. Ao mesmo tempo que a gente tenta usar a história para ensinar matemática, a gente acaba mudando a história por causa do que a gente ensina na matemática. A gente acaba se perdendo e não sabe nem de onde veio, nem para onde vai, por causa dessa confusão toda, de não saber exatamente a abordagem correta no sentido da história, no sentido dessas propriedades básicas. Como a gente sempre quer explicar a partir de como surge. Sempre não, né? Mas muitas vezes. Bom, só lembrando aqui que nos anos iniciais do ensino fundamental são trabalhadas as frações, né? Bem antes dos números negativos. Então, uma parte aí dos números racionais são trabalhados, né, na educação, no primeiro ao quinto ano, né, nos anos iniciais do ensino fundamental. Lucas, sim, eu acho que é muito importante a gente conhecer a história da matemática, porque embora não seja, nem todo mundo, nem toda criança vai seguir as mesmas dificuldades, o fato de a gente saber as dificuldades na história da matemática nos ajuda a entender algumas dificuldades dos estudantes. Né? Então, não é uma condição sim, somente sim, né? No exemplo lá das alunas do EJA, né, que a gente discutiu na semana passada, as autoras usam a dificuldade histórica para ajudar a entender a dificuldade da Regina e da Rosilene, né, com essa questão de tirar um do nada, né, que isso foi um nó na história, na nossa história, né, então isso ajuda a entender a dificuldade dos alunos. Mas você tem razão que nem todo mundo precisa necessariamente passar pelos mesmos obstáculos, né? E nem a gente precisa esperar o tempo histórico para desenvolver aquilo com as crianças, né? Senão a gente demora uma eternidade, né? Para começar a trabalhar com os números negativos, né? Mas a história é super importante para a gente entender esses obstáculos que os alunos, os estudantes enfrentam, né? na aprendizagem. E é muito importante a gente, professor de matemática, se colocar nesse lugar, né, de desnaturalizar algo que é natural para a gente. Porque para o nosso aluno isso não é natural. E aí a gente, essa coisa da empatia, ou de se colocar no lugar do outro, né, de pensar, poxa, como que essa criança está entendendo isso aqui, né? Qual que é o nó, qual que é a dificuldade que ela está tendo em entender essa operação aqui da potência, por exemplo, tá certo? Sendo que é uma criação humana que foi inventada para poder operacionalizar, deixar a coisa mais fluida e tal. Então, é uma ferramenta importante, mas ela não é óbvia para todo mundo. E a gente está trabalhando com isso, com as crianças, né? Então, a gente tem que assumir esse papel de desnaturalização da matemática. Oi, Bárbara Cristina. Eu só estava pensando se a lógica desse raciocínio que a gente seguiu na aula, se funcionaria exatamente igual se a gente pensasse na matemática como sendo descoberta e não efetivamente criada, assim. Elabora mais essa sua ideia. Porque as nossas análises estão sendo assim, que o homem colocou o número nas coisas, entende? E a partir daí ele foi conseguindo abstrair. E aí, tem alguma diferença se a gente pensar que isso é só uma percepção do homem, mas que já estava lá? Ou não tem nenhuma diferença? Não sei, estava pensando.
Isso é uma questão filosófica, Bárbara. Existem algumas linhas filosóficas da matemática que têm essa concepção. Por exemplo, a logicista, né, que entende a matemática como algo já existente, né, nessa linha aí que você está falando, e que o que o ser humano faz é só descobrir essa coisa e trabalhar esse jogo, né, com os símbolos, né? Então, o logicismo e tal, então existem várias correntes filosóficas da matemática que vão, e dependendo da maneira como você concebe matemática, você vai olhar para essas coisas de uma maneira diferente. Deixa eu pegar um livro aqui para indicar para vocês. Na verdade, 2 livros. Um que se chama A Experiência Matemática, de Philip Davis e Reuben Hersh. Ele vai discutir o que é a matemática, onde está a matemática, a comunidade matemática, quanta matemática poderá existir, a variedade da experiência matemática, questões externas à matemática, por que a matemática funciona, questões internas da matemática, o símbolo, abstração, generalização, os tópicos escolhidos de matemática, da certeza, falibilidade, a realidade matemática. Então, é um livro de filosofia, tá? E o outro, que é de um dos autores, né, o Reuben Hersh, também. O livro é O que é matemática realmente? Tá? São livros de filosofia da matemática e é aquilo que ele vai abordar nesse livro. Filosofia da matemática, tá? Critérios para inventar uma filosofia da matemática, mitos, erros e incompreensões, intuição, prova e certeza, 5 quebra-cabeças clássicos, e aí ele vai tratando de diferentes filosofias da matemática. Então, essa pergunta, Bárbara, que você coloca, ela não tem uma resposta única, tá? Isso depende da filosofia da matemática, que você vai se amparar. Eu acho, sim, que isso é uma experiência para a vida, tá, gente? A gente que trabalha com matemática. A gente vai encontrar com a matemática em diferentes situações, né? No curso de matemática, no nosso convívio social, em situações que envolvem operações financeiras, com o curso de física. Vocês já perceberam como que as disciplinas da física trabalham com a matemática diferente dos matemáticos? Né? Olha a matemática que está na física, a matemática na economia, a matemática na geografia, a matemática na psicologia. Você sabia que Lacan usa topologia para representar a teoria dele, da psicanálise? É uma coisa louca isso, né? E aí, à medida que a gente vai tendo contato com diferentes matemáticas, com diferentes usos da matemática, a gente, isso eu estou falando da minha própria experiência, a gente vai construindo a nossa compreensão de matemática, né? O que é isso, matemática, para mim, né? E aí a gente vai escolhendo, vai dizer, olha, eu me simpatizo mais com essa tendência, com essa filosofia aqui da matemática, tá? Eu, como nessa minha experiência, a minha concepção de matemática, a filosofia que eu adoto para mim, é bastante essa do Caraça, essa aqui desses livros que eu tenho, né, que colocam a matemática como uma invenção, como uma criação humana, e aí eu ainda acrescento, né, que tem uma questão de interesse, de poder,
Não que assim, quem faz matemática é mal intencionado e vai enganar as pessoas. Não é nada disso. É porque você vai criar coisas, conceitos, etc., de acordo com sua conveniência. E aí isso tem algum poder envolvido, né? O que é o matemático, afinal de contas, né? O que é matemática? Então, essas perguntas, quando a gente se faz esse tipo de pergunta, a gente entra num campo que não é mais a matemática, que é a filosofia da matemática, que é uma delícia de estudar, eu gosto muito disso. Então, fica aí o convite. Mas, então, como é que eu, professora, me posiciono aqui? Aí eu falo para você, Bárbara, olha, existem diversas filosofias, vai lá se encontrar com elas para escolher qual que bate melhor com você. E eu, Jussara, escolhi essa, tá? Só para você não se sentir enganada aí. Então, assim, não tem certeza, Beleza. não tem resposta única, tá, Bárbara? Gostei das indicações dos livros. Eu vou botar lá no Google depois as referências, tá? E tem uma também do Lakatos, que é Provas e Refutações. Ele aborda a matemática como se fosse a biologia, por exemplo, né? É uma ciência de laboratório. Só que o microscópio, o laboratório mesmo é diferente. Ele tem que estar sendo estudado diferente. Tá? Então, dá muito mais essa noção de humanidade à matemática. Tá? Professora, Oi, Jonathan. esse nosso diálogo é tão importante, essa forma de ver a matemática, né? Eu estava pensando aqui, durante a conversa, eu já ouvi muito falar, desde o meu tempo de infância na escola, que a matemática era a forma de modelar o mundo, né, ao ver. Aí, nessa aula de hoje, me veio a seguinte pergunta, se realmente ela modela o mundo ou se nós modelamos a nossa ótica de visão do mundo, né? Ou seja, a gente usa a matemática para interpretar as coisas do mundo do dia a dia conforme a nossa visão e necessidade, mas não subjugar o mundo diante das interpretações matemáticas, né? Vai muito além disso. Então, eu achei muito legal essa forma de abordar o assunto, né? E que mostra que a matemática ela é uma coisa transcendente, né? Ela é uma construção. Eu vejo que cada pedacinho aí da nossa sociedade, do nosso mundo, pega aquilo que de fato te interessa e desenvolve aquilo ali, uns para economia, outros para aplicação, outros para educação, mas isso mostra de fato a beleza que é a matemática, né? Enquanto construção social mesmo, enquanto ciência, filosofia. Sim, sim. E quando a gente usa a matemática para modelar situações reais, situações do cotidiano, o que a gente faz com o que a gente não consegue expressar matematicamente? A gente ignora, a gente joga fora. Né? Então, usar a matemática para modelar situações reais pode ser uma forma de exclusão. Né? Porque a gente está deixando de fora o que a gente não consegue medir matematicamente. Bom, vamos encaminhando aqui para a última questão. A Vivian levantou a mão. Oi, professora. É porque Ei, vocês estavam falando sobre questões filosóficas que norteiam a matemática, né? E assim, eu vou deixar uma questão aqui porque eu nunca soube responder desde o meu primeiro período, quando me fizeram essa pergunta. Eu fiquei, meu Deus, eu não sei. Se a matemática, ela foi descoberta, tem sido descoberta, ou se ela foi inventada. Ai, eu achei muito complexo. Depende da filosofia E do da matemática que você vai usar para responder. Entendi. A escolha é sua, Vivian. Mas, gente, escolher uma filosofia da matemática não é escolher pacote de biscoito no supermercado. Não é assim, eu quero esse, agora eu quero esse. Não, tem que ser algo que bate na alma, tá?
Professor, oi, professor? Oi, Jonathan. Essa pergunta me fez lembrar uma vez na aula de física, o professor que estava dando a disciplina de História da Física falou com a gente que uma vez questionado por Ptolomeu sobre o que seria para ele a utilização dos fundamentos do cálculo, né, no estudo de Ptolomeu. E ele falou que Ptolomeu respondeu que a matemática, ela seria para ele, né, o cálculo seria para ele a expressão daquilo que a filosofia não conseguiria dizer em palavras. Eu achei muito legal a pergunta da colega e fez lembrar desse fato. Uhum. E a minha resposta para a sua pergunta, Vivian, a minha, tá? A resposta da Jussara, é que a matemática foi inventada. Entendi. Mas tem muita gente que discorda de mim. Mas, assim, eu não sou uma estudiosa do assunto, no seguinte sentido. Eu não trabalho na minha pesquisa com esse objeto. Eu sou leitora do assunto. Entendi. Obrigada pela resposta e sua posição. Acho que é difícil encontrar, né? Assim, em algum momento eu vou descobrir. Não, eu acho que você vai escolher. Isso, escolher, assim, descobrir no sentido de qual vai ser a minha escolha, entendeu? Mas leiam bastante, tá, gente? Para poder ir construindo aí essa resposta. Bom, eu tenho que lembrar vocês o seguinte, essa aula de hoje não é uma aula para os seus alunos, tá? É uma aula para vocês, futuros professores. Então, a gente está estudando, olhando para o objeto aqui da nossa disciplina, que são os números e operações, sob o ponto de vista histórico, social e matemático. E aí a gente está construindo esse edifício, essa ciência que se chama matemática, tá? Construindo um pedacinho aqui hoje. Depois a gente vai ter outros momentos de construção, porque na nossa disciplina a gente olha para o conteúdo matemático e olha para maneiras de ensinar esse conteúdo, e olha para maneiras de aprender esse conteúdo, e olha para maneiras de filosofar sobre esse conteúdo, tá certo? Então, como eu acho que eu já respondi lá no fórum uma vez, aqui a gente não vai trabalhar unicamente com técnicas de como ensinar o conteúdo X, tá? A gente vai ter essas discussões filosóficas, matemáticas, sociológicas, antropológicas, históricas, tá? Desse assunto que a gente aborda aqui. E aí me fez lembrar esse comentário que a educação matemática é um campo do conhecimento interdisciplinar. Ela faz uso dos outros campos do conhecimento para construir o seu próprio campo do conhecimento. Tá certo? Tudo bem? Podemos concluir aqui? Podemos. Tranquilo. Então, assim, espero que vocês se sintam bastante incomodados, tá? E aí só as questões administrativas aqui. A aula de quinta-feira é para ser realizada, vai ser assíncrona, tá? A gente não vai se encontrar, mas é para ser realizada em pequenos grupos, de 3 ou 4 pessoas. As orientações já estão lá no Moodle. Se alguém precisar que eu crie, se algum grupo precisar que eu crie uma subequipe aqui no Teams, me peça, por favor, tá? Para eu criar. Mas vocês podem usar as ferramentas que vocês quiserem para se encontrar virtualmente, remotamente, tá? Então, a gente tem essa aula na quinta-feira, que vai ser assíncrona, a gente se encontra no Moodle. A gente também está organizando, já está começando a ter mais elementos lá para a organização dos seminários. Usem o grupo do WhatsApp que vocês criaram para combinar as coisas. Eu estou entendendo que o que vocês me informam já foi acordado e todo mundo está concordando, né, lá
no grupo do WhatsApp, né? Vocês estão administrando, cuidando disso lá no grupo, e aí eu não preciso intervir. Então, 3 grupos já escolheram tanto a sua constituição quanto o tema, tá? Então, eu estou entendendo que a turma toda está concordando com as escolhas que foram informadas, tá? Vocês resolvem isso aí entre vocês no WhatsApp, aí no grupo, tá? E também os grupos têm que decidir, porque eu vi que tem grupos mistos, né? Quem vai apresentar no horário da noite, tá bom? Oi, João. Aqui, professora, eu tenho uma dúvida a respeito do grupo formado por 8 pessoas. É o Sim. seguinte, se abrir um fórum para com que cada grupo, né, escolhesse sobre qual tema que vai ser trabalhado. Mas sobre esse trabalho específico, desse 8º trabalho, as coisas com as quais devem ser tratadas e relatadas na apresentação dos seminários, elas vão vir, como por exemplo, do primeiro tema, do cálculo mental, que nem está lá no fórum, ou seja, uma coisa já fixa, e a gente vai ter que trabalhar sobre aqueles artigos que você publicou, ou que você colocou lá, ou a gente já pode ir além daquilo, ou a gente pode pegar parte disso e parte de outros conhecimentos, de outras fontes, ou não? Sim, claro, pode e deve, né? Eu dei um pontapé inicial. Aquela minha pergunta, né, aquela enquete que eu fiz sobre artigos em língua estrangeira, porque eu fiquei super em dúvida se eu sugeria aquele artigo escrito em espanhol ou escrito em português. Aí eu falei, coloca os dois e os grupos decidem, né? Mas, assim, um ponto de partida, tá? Aqueles artigos que eu sugeri, e é lógico que vocês podem e devem extrapolar. Tanto que eu coloquei uma tarefa de procurar algum vídeo, né, que trate do assunto. Os grupos, daqui a pouco eu vou abrir um espaço lá no Moodle para os grupos responsáveis por cada seminário administrar, dinamizar a discussão prévia do assunto, né? Igual assim, eu coloco um artigo lá, eu coloco perguntas, né? Eu administrei a discussão de um assunto tal, o grupo vai administrar a discussão daquele assunto, entendeu? Eu só vou abrir o espaço lá no Moodle e os grupos do cálculo mental é que vão colocar perguntas, vão responder as perguntas dos colegas, eles é que vão ser os professores naquele dia, tá certo? Exercitando também esse papel de professor. Tá claro, João? Beleza, entendi. Muito obrigado, professor. Obrigada a vocês. Leiam sempre as informações lá no Moodle, tá? Porque sempre que eu esclareço alguma coisa, eu coloco lá para a gente se organizar, tá bom? Jussara, uma última pergunta. Você vai colocar pelo menos um artigo que vai nortear assim para todos os grupos, né? Sim. Beleza. Porque de acordo com os interesses e as coisas que vocês estão falando, eu vou construir no curso. Então, eu adianto um pouquinho, mas eu não consigo ainda adiantar tudo, né? Que vocês falaram de inserir leituras fora do eixo Europa-América do Norte, vocês falaram de chamar algum professor para relatar a experiência. Por exemplo, vocês falaram também sobre argumentação, demonstração, aí eu incluí isso ali como um dos seminários. Então, à medida que o curso vai sendo construído, eu vou colocando lá, inventando coisas no cronograma, tá bom? E aí, então, a gente só se encontra agora em janeiro, né? Então, feliz Ano Novo, Feliz Natal. Continuamos juntos até lá, nesse intervalo aí, nesse recesso, mas a gente ainda tem essa aula assíncrona, né? Eu deixei o prazo até sábado, tá? Para vocês entregarem, para vocês fazerem um relato lá da oficina, tá bom? Beleza? Ok. Alô, gente. Beleza, até mais, professora. Obrigada. Até mais. Boas festas, Tchau. Ju. Obrigada, gente. Jussara. Tchau, obrigado. Obrigada. Beijo para vocês.